E o Bradesco divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022. É um jogo de quebra-cabeça. Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje eu vou falar aqui desse resultado que, na minha opinião, foi um bom resultado, mas talvez o mercado não goste. Tem uma série de questões aqui que vai deixar o mercado talvez maluquinho amanhã, hein? Então a gente começa vendo aqui o lucro, que foi uma desgraceira se você olhar apenas o lucro, né? Caiu aqui muito, 69,5%, 75,9% em relação ao ano passado, né? Despencou, 1,595 é um lucro imaginável para o Bradesco. Mas, obviamente, tem as provisões aqui da Americanas. E aí tem um detalhe muito diferente do que os outros bancos fizeram, já vou comentar, tá? Nós temos aqui, então, a receita de prestação de serviços melhorando muito, tá? E o resultado da operação de seguros também. E aí é um ponto interessante, que essas duas linhas que foram bem, elas são uma linha que a gente pensa que vai ter uma continuidade no longuíssimo prazo. A gente espera que o banco continue indo bem desse jeito, enquanto as provisões é um negócio uma porrada só. Acabou, passou, já era. E em termos aqui da inadimplência, que a gente tem que acompanhar também, é um negócio que não é de curtíssimo prazo de um trimestre só, mas vai ficar atormentando aí por não tantos trimestres, né? Então também é algo aí que não é de longo prazo. E as despesas, o banco vem aí, foi em linha, né? Foi ok aqui. Na verdade, se você olhar em relação ao ano passado, foi bem, né? Aumentou 4,8%. Dá para dizer que foi bem aqui controlado as despesas operacionais do banco, tá? Então a gente vê aqui a parte de seguros, foi muito legal, né? Deu uma forte recuperada em relação ao trimestre anterior, bateu o recorde do segundo trimestre que havia sido fortíssimo, né? Olha só o desempenho em relação ao ano passado, né? Um salto gigantesco, foi muito bem mesmo, né? 24% aqui em relação ao trimestre anterior, mais ainda em relação ao ano passado, foi muito bem os seguros. A gente vê que não importa a linha que você for ver, ele melhorou praticamente tudo aqui, ó. Resultado financeiro melhorou aqui os sinistros avisados, melhorou o resultado operacional, melhorou quando a gente põe a pandemia, sem a pandemia, melhorou. Não importa o que você vai ver, melhorou muito aqui o resultado dos seguros do Bradesco, né? Bom, então, sem contar que é um número recorde, tá? Recorde de resultado dos seguros. É legal o Bradesco contar disso, né? A gente tem aí já uma seguradora embutida dentro, que é o banco que tem a seguradora com mais representatividade nos resultados, né? Então aqui, seguradora dando uma forte compensada. E outra linha que veio muito forte é a receita de prestação de serviços. A seguradora a gente já imaginava isso, mas aqui até que foi um pouco melhor do que o esperado, né? Vinha indo bem, mas deu uma bela de uma acelerada. Olha só, um aumento de 4,5 em relação ao trimestre anterior, 4,4 em relação ao ano passado. Foi muito bem na prestação de serviços aqui o banco, né? Que então, tem renda de cartão, contas aqui corrente, né? Então ele deu uma melhorada aqui significativamente, principalmente aqui no underwriting e no rendas de cartão. E falando da inadimplência, é muito importante a gente acompanhar isso para os bancos, né? E a gente vê uma inadimplência total aqui de vermelho, olha só, aumentando de 2,6 para 4,3, não para de aumentar a inadimplência no Bradesco. Ele tem que ser mais aí acelerado nessa questão de controlar essa inadimplência, como o Santander começou a fazer, mesmo que cresça menos a carteira, tem que dar uma aceleradinha nisso. Tá absurdo isso aqui, olha para essas pessoas físicas. Parece que ninguém mais paga as contas, né? Olha só, as micro, pequenas e médias empresas. Muito. Essas pequenas empresas vai ser muita economia também, assim como as pessoas físicas, né? Mas elas sentem demais. E a gente viu até no Banco ABC que estava anormalmente aí, sem inadimplência, começou a aumentar, mas não está desse nível aqui do Bradesco. Tem que tomar cuidado, tá? E aí as grandes empresas, o Porto Seguro, todo mundo pensa nisso, e aonde que veio a surpresa? Exatamente aqui, né? O único Porto Seguro deu uma porrada para nunca mais esquecer aqui na inadimplência, né? Outro ponto que eu achei muito interessante foi as margens aqui do Bradesco, tá? As margens com o cliente, quando a gente compara com o ano passado, deu uma forte aumentada de 18,3, né? Então o banco foi muito bem, manteve o padrão em relação ao trimestre anterior, enquanto aqui a margem a mercado, aquela mesma que vem tumultuando aí nesse momento de aumento de Selic, e agora a expectativa é que vá se normalizando com a estabilização dela e futuramente com a queda. A gente já viu uma leve desaceleração no Santander e aqui já foi mais acelerado, deu melhor aqui no Bradesco. Olha só, foi muito ruim no trimestre anterior, já deu uma melhorada, então dá aí uma luzinha no fim do túnel. Isso aqui fez com que a margem ficasse um pouco abaixo
em relação ao ano passado, ou seja, a margem com o cliente melhorou bastante, porém a margem a mercado piorou, aí ficou um pouquinho abaixo, 1,7 só. Porém, em relação ao trimestre anterior, ficou acima, porque já deu uma recuperação na margem a mercado. Então, resumindo, a margem a clientes ele continua forte, indo muito bem. A margem a mercado, que ele e o Santander aí estavam sofrendo muito, ele já começa a compensar aqui, já dá uma contornadinha, né? E aí a esperança para esse banco aqui é começar a ficar melhor aí nos próximos trimestres, mais ainda. Então, em questão de margens está bom. O problema aqui é se ele vai conseguir manter margens e não ter inadimplência, senão também não adianta depois começar a aumentar muito a inadimplência. A margem com clientes fica difícil observar esse número altíssimo por conta da Americanas, porém, nós temos aqui ele mostrando sem o efeito da Americanas, tá? E aí, observando a margem aqui mais em detalhe, ela ainda continua muito pautada no volume. Então, por mais que esteja bom no momento as margens ainda, só vê até quando vai conseguir manter esse ritmo aqui, porque está baseado muito no volume. Tivemos aqui a quantidade de dias que foi, a gente pode chamar de não recorrente, às vezes acontece, às vezes não, então não foi um problema. E aí o spread diminuiu um pouquinho, mas foi pouca coisa, e o mix de produto também pode ser até inclusive o banco aqui, focando no maior qualidade aí, né? Mas de qualquer forma, essa margem aqui pode estar ameaçada no futuro, caso ela não consiga esses volumes aqui. Ou esse volume esteja trazendo inadimplências aí, que aí não vai adiantar nada, né? Bom, o mix de produtos aqui de pessoas físicas, a gente vê que continua aqui muito no crédito consignado, ou temos aqui na sequência o financiamento imobiliário, cartão de crédito, crédito pessoal, veículos e outros. Ainda tem uma carteira aqui um pouco mais complicada na questão aqui do cartão de crédito pessoal, acho que é mais arriscadinho, né? Mas olha só, a carteira aqui de crédito aumentando pessoa física, pessoa jurídica, né? Aumentando aqui grandes empresas. Ele deu uma aumentada aqui legal em relação ao ano passado, foi bem aqui na carteira, continua crescendo. E o mix da carteira hoje, né? Tem aqui as grandes empresas representando 39,8%, diz as más línguas que é o setor muito seguro, e 19,8% aqui as micro, pequenas e médias empresas, que é um perigo junto com as pessoas físicas aqui, mas a depender aí de como está sendo a entrada desse pessoalzinho aqui, né? No Bradesco está dando uma sofridinha aí. Aqui está os setores, né, da carteira de crédito por atividade, né? Tem aqui varejão, olha o perigo aí, né? Quanto às despesas administrativas, o banco vem indo bem, né? Vem reduzindo aqui o número de agências, né? E os pontos aqui, os PAs, vem diminuindo bastante. Agora até deu uma estabilizadinha nas agências, né? E ele segue aí reduzindo os custos dessa forma, também controlando os custos que os bancos precisam controlar. Só que tem uma diferença aqui no case da Americanas com relação ao Bradesco. Ele parece ter provisionado tudo da questão da Americanas. Então é uma dor de cabeça a menos, né? Então dá uma tranquilizadinha. Ele mesmo mostra que o lucro dele, né? E o Bradesco mesmo mostra que os números como seriam, né, o lucro sem a questão da Americanas, né? Então teria ido mais ou menos em linha com o que o mercado esperava, só que eles provisionaram aqui mais, inclusive, do que esperado, e o lucro foi bem para baixo aqui, né? Então, se a gente resumir, nós tivemos duas coisas ruins, que foi a PDD da Americanas, mas não, será que foi ruim? Ele já deu uma antecipada nisso, né? E o que realmente é ruim é a inadimplência, que está pegando muito. As margens estão indo bem. Aí nós temos a despesa, que também está indo bem. A receita e prestação de serviço, que foi particularmente bem nesse trimestre aqui. E o resultado da operação de seguros, que foi muito bem, né? Então, o banco ele está indo aí em alguns pontos fortes, alguns pontos fracos. Vai ser confuso a reação do mercado. Então, enquanto os demais bancos provisionaram 30% do que tinham aqui com Americanas, o Bradesco provisionou tudo. E aí eu vou deixar nos comentários fixados na descrição do vídeo caso eu tenha pego esse número incorretamente, mas até onde eu sei, essa é a dívida que o Bradesco tem com Americanas. Foi exatamente aqui o que ele provisionou, tá? Então, aparentemente ele provisionou tudo, né? O que seria incomum. Geralmente os bancos provisionam 30% e conforme vai desenrolando, eles vão provisionando mais aí, tá? De qualquer forma, a gente vê então o lucro que deu uma queda realmente significativa, porém, se não fosse essa questão aqui, teria caído 35,6, teria ficado em linha com a análise aqui da XP praticamente, tá? 3,2 aqui abaixo do consenso que era 4,4. Então, aqui o Bradesco teve um resultado, quando a gente ajusta o case da Americanas, em linha com o que o mercado estava esperando. A grande questão é que ele provisionou aqui mais.
E para entendermos o quanto barato está ou não o Banco Bradesco, nós temos que ter algumas métricas de preço. E nós vamos usar algumas. A primeira aqui seria o preço teto, que é uma métrica que a gente busca aqui 6% no mínimo de dividendos, e quanto maior o dividendo, maior a margem aí de segurança. Então nós vamos usar o preço teto dos últimos anos aqui, que é o histórico, e também o meu favorito, que é o preço teto do ano seguinte, né? O ano exercício atual, que vai se iniciar aqui após esse quarto trimestre. Então a gente vai calcular bonitinho e vai entender. Ele vai encerrar lá no início de 2024, então esse aqui eu vou deixar para os membros do canal, sempre deixo. Eventualmente eu falo em vídeos também para vocês, mas tem uma planilha bonitinha, o preço teto que eu vou ainda refletir. Esse aqui vai ficar em stand-by. Nós temos o valor intrínseco de Graham, né, o valor justo que não conta o crescimento da empresa, mas vê o que ela tem hoje, quanto ela deveria valer, e mostra uma margem para a gente de segurança, tá? É interessante porque não conta tanto com coisas que podem mudar, como por exemplo esperar que a empresa vai crescer X%. Então aqui é uma coisa mais de segurança. O valor justo, né, que aí considera assim, algumas métricas para futuro. Normalmente para as empresas eu gosto de utilizar o fluxo de caixa descontado, mas no caso dos bancos não é assim que costuma fazer as corretoras. Nós vamos mostrar os preços que elas têm. Elas utilizaram de diferentes formas aqui, elas trouxeram os preços justos. Nós vamos dar vou olhar o consenso aqui, o quanto está descontado o Bradesco. Primeiro vamos ver o preço teto, né? Aqui do BBDC3, por exemplo, está em 22,76, dando uma margem de 83%. Esse preço teto calculado no histórico de dividendos dos últimos anos, tá? Do Bradesco, os últimos 5 anos. E nós temos o BBDC4 com 26,40, tá? Uma margem aqui de 89%. Que o BBDC4, embora esteja mais caro, ele paga um dividendo um pouco maior, então acaba ficando em equilíbrio aqui, né? Então, atualizando aqui o preço de fechamento do Bradesco hoje no dia 9/2, nós temos uma margem aqui do preço teto no BBDC4 de 90,5%, enquanto no BBDC3 de 83,8%. Mas de uns 2 anos para cá, o BBDC3 ficou tão barato que ele ficou com um dividendo até melhor do que o BBDC4. O BBDC4 nos últimos meses aí deu uma encostadinha, mas ainda assim o dividendo do BBDC3 está maior, mesmo ele pagando menor dividendo, ele está tão mais descontado que acaba ficando aqui melhor o dividendo. 7,38 contra 7,25, ambos têm liquidez suficiente para operar com opções, mas o BBDC4 é ainda melhor, né? Para quem gosta de operar muito com opções, o PVP nos mostra que realmente está muito descontado aqui, ó, o BBDC3 em relação ao 4, né? Bastante diferente, enquanto o PL também acaba nos mostrando isso. Então, quem comprar Bradesco aos preços de hoje, muito provavelmente vai receber um dividendo praticamente igual aí ao longo dos vários anos seguintes, pelo preço de compra, né? Em termos de bonificação, as duas ações pagam o mesmo percentual de dividendo, que normalmente é 10%. Em termos de preço justo, nós temos aqui pelo consenso, para o BBDC4, um preço de R$20 aqui, alvo, tá? Dando uma margem de quase 45%. E aí, em um vídeo posterior, vou comparar todos os bancos novamente para a gente ver qual que está realmente mais barato, mas isso aqui mostra que o Bradesco até o momento aí ainda é considerado barato. E falando agora do valor intrínseco de Graham, né, o valor justo aqui pelo lucro e pelo valor patrimonial da ação, nós teríamos 27,44 de preço justo para BBDC3 e BBDC4, o que nos dá uma margem de segurança de 98% para o BBDC4 e 121% para o BBDC3. Isso aqui antes do resultado, o resultado atualizou, então muda um pouco os números. Eu não vou atualizar pelo valor patrimonial ainda, porque isso vai levar um tempinho para eu calcular aqui. Eu vou atualizar a princípio aqui pelo lucro por ação e já temos os novos números. Lembrando que esse lucro por ação está impactado pela Americanas. Esse ficaria o novo valor intrínseco de Graham, com 85% para o Bradesco 4 e 107% para o Bradesco 3. Em termos de PL, o BBDC3 foi para um PL de 6,38, mesmo com todos esses problemas aí da Americanas. E para finalizar, vamos ver aqui o guidance para 2023 e o que ele projetou para 2022, né? Então, para 2022 ele havia projetado uma carteira de crédito expandida de 10 a 14. Ele fez praticamente combinado, 9,8. E para o ano que vem ele projeta 6,5 a 9,5. Ainda vai ter um crescimento, mas uma leve desaceleração em linha aí com o que eu tenho comentado durante o vídeo, né? Margem financeira total não havia projeção, fez 3,8, ele pretende agora de 7 a 11, isso aqui vai influenciar muito a questão da Selic, que ele acha que vai diminuir um pouquinho em 2023 e mais aqui em 2024 somente, mas já vai dar uma
uma folga aqui na margem, a questão da Selic que eu sempre venho falando, atrapalhando a margem aí a mercado, né? A margem aqui com os clientes de 18 a 22, ele fez 22, fez no topo, a margem foi bem aqui com os clientes, né? Receita de prestação de serviço de 4 a 8, ele fez 4,7, foi muito bem aqui, especial nesse trimestre, e ele projeta aqui de 2 a 6, tá? Praticamente aqui um pouquinho abaixo, na verdade, do que o ano passado. Despesa operacional de 1 a 5, ele fez 4,7, em linha, né? 9 a 13 aqui no próximo, então espera aí um aumento maior, né? Não, talvez o mercado não goste tanto. Resultado da operação de seguros 18 a 23, ele fez 28,9. Voou, né? Os seguros dele voou demais, né? E ele divulga aqui para o próximo trimestre, próximo ano, 6 a 10, né? Vai dar uma desaceleração, mas ainda um bom crescimento. E as provisões é que o mercado também talvez não goste tanto, embora não era de se esperar algo diferente. Com tanta inadimplência acontecendo, nós tivemos aqui uma projeção de 25 a 27,5, ele fez aqui no topo, sem contar Americanas, e olha só, com Americanas ainda vai mais além, né? Só que olha o curioso, se a gente olha aqui para 2023 é porrada, 36,5 a 39,5. Então, assim, o resultado em si foi cheio de coisas que foi bom, tem coisa ruim, tem coisa não sei o que, tem a provisão da Americanas, e no 2023 também tá cheio aqui de coisas para o mercado ficar analisando. Talvez ele não goste de algumas coisas que ele vai ver, né? Então, talvez tenhamos tumulto amanhã em relação ao Bradesco, tá? Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sino para não perder mais vídeos como esse. Um abraço.